Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar os momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Para esta noite, temos o tema, o percorrido do Sol, da Lua e das estrelas, para o qual quero ler no Salmo 19, versículo 1 ao 6, onde disse: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem palavras onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até o término deles. E nada há que se esconda do seu calor. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. O recorrido do Sol, da Lua e das estrelas. Podem tomar assentos, tenham a bondade. Nesta passagem, nos mostra o salmista que Deus pôs o sol tabernáculo e como esposo que sai do seu tálamo e se alegra qual gigante para percorrer o caminho, assim é o sol saindo do leste e chegando até o oeste, onde completa o seu recorrido e depois regressa do oeste ao leste. E agora, para compreender este recorrido do Sol, da Lua e das estrelas, e o que isto representa, temos que ir ao livro do Apocalipse, onde Cristo aqui nos mostra o Sol, nos mostra as estrelas também, porque as coisas do céu representam as coisas daqui da terra e representam as coisas espirituais, e tudo o que Deus vai fazer na terra o mostra no céu. Por exemplo, temos a primeira vinda de Cristo, onde os magos viram uma estrela, o qual estava profetizado no livro de Números. Aí dizia que uma estrela sairia de Jacó, e quando Cristo nasceu, o Messias, uma estrela foi o sinal ali de que o Messias tinha nascido na terra. E dizem os cientistas que esta estrela estava formada por uns quantos planetas que se colocaram em linha e faziam essa estrela grande, esta luz grande, porque estavam em linhas estes planetas. E agora, esse foi o sinal do Messias em sua primeira vinda, ou seja,
o sinal do Filho do Homem sendo mostrado no céu, o sinal da vinda do Filho do Homem no meio do povo hebreu. Números capítulo 24, versículo 17, está a profecia que diz que de Jacó sairia uma estrela. E agora de Jacó, ou seja, o povo hebreu, saiu essa estrela no céu como sinal, dando testemunho de que o Messias estava na terra. Aquela estrela no céu representava o Messias na terra. E por isso é que Cristo, em Apocalipse capítulo 2, versículo 28, diz: "E lhe darei a estrela da manhã." E agora, o que é esta estrela da manhã? Em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, diz: "Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã." Aqui temos que Cristo é a estrela resplandecente da manhã, o qual enviou o seu anjo mensageiro. E agora, em Apocalipse capítulo 1, versículos, vamos ver, versículos 13 em diante, até o versículo 20 diz: "E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa que chegava até os pés, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro." Aqui o temos como juiz de toda a terra, com o cinto de ouro sobre seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como branca lã, como neve. Ou seja, que o temos aí como os juízes da antiguidade que se colocavam uma peruca branca, e aqui o temos com o seu cabelo branco como a neve. Como faziam os juízes quando entravam na corte? Entravam com este cabelo branco, mesmo que fossem juízes jovens, mas usavam esta peruca branca, que os colocavam ou tipificava que eram pessoas maduras, cheios de conhecimento e sabedoria e experiência, maturidade, para julgar justamente no juízo ou juízos que iam realizar. E assim aparece Cristo aqui nesta visão apocalíptica. Continua dizendo: "Seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como estrondo de muitas águas. Tinha na sua destra 7 estrelas." Aqui tem 7 estrelas em sua destra. Da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Aqui temos 7 estrelas e temos o Filho do Homem com seu rosto como o sol, ou seja, que temos também o sol aqui, o qual é Cristo, o qual diz: "Eu sou a luz do mundo." Quando o vi cair como morto aos seus pés, e ele pôs sua destra sobre mim, dizendo-me: "Não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e fui morto, mas eis aqui que vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que viste, e as que são, e as que hão de ser depois destas." O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Agora vejam como estas 7 estrelas representam os 7 anjos mensageiros das 7 etapas ou eras da igreja gentia de Jesus Cristo.
E neste diagrama, que representa a Igreja de Jesus Cristo e suas diferentes eras ou etapas pelas quais passou, e os anjos mensageiros da Igreja, que são as 7 estrelas na destra do Senhor ou na mão direita do Senhor, encontramos que, à medida que surgiu cada era da Igreja gentia, foram se colocando como? Em linha, um atrás do outro. E agora encontramos que quando terminam as 7 eras da Igreja gentia, as 7 estrelas, 7 anjos mensageiros em linha aqui. Han estado colocadas en línea estas estrellas, encontramos que es la misma señal que que vieron estos magos allá viviendo en Babilonia, mirando ellos hacia la tierra de Israel. Y ahora vean ustedes, ellos estaban al este de Israel. Por lo tanto, ellos estando en el territorio de Babilonia, ellos tenían que mirar del territorio de Babilonia. Vean cómo ellos tenían que mirar para poder ver essas estrelas em linha, estas estrelas em linha e ver o sinal do Messias no céu. Eles estando aqui na Babilônia, que é aqui, a parte do leste, eles olhavam do leste ao oeste, até a terra de Israel. E ao olhar até a terra de Israel, do leste olhava para o oeste, podiam ver o sinal do Messias, o sinal do Filho do Homem no céu. Podiam ver esta estrela no céu. E agora encontramos que, olhando de Israel até o oeste, olhando do leste para o oeste, para o último dia, verão estas estrelas em linhas, estes anjos mensageiros em linha, e aí verão a estrela resplandecente da manhã, resplandecendo, que é Cristo, a estrela resplandecente da manhã. E verão essa estrela resplandecente da manhã, resplandecendo na manhã de um novo dia dispensacional. E na era da pedra angular, que é a era da manhã, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque as outras 7 estrelas foram estrelas da etapa correspondente à noite, pela qual a Igreja do Senhor Jesus Cristo passou durante a dispensação da graça. Por isso é que, para as 7 etapas ou eras da Igreja gentia, encontramos
gentil. Pero para el día postrero, a Igreja de Jesus Cristo sobe à era do Sol, que é a era da pedra angular, onde Cristo, o Sol de justiça, estará manifestado, e também Cristo, a estrela resplandecente da manhã, estará manifestado na manhã de um novo dia dispensacional. E agora vejamos o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo. Ele disse, na página 11 da mensagem O Tempo de União e de Sinal, ele disse: note você como fez o sinal para o homem prudente. Eles olharam, eles eram hebreus, os magos, eles não eram realmente astrônomos índios, eles eram hebreus, porque eles estavam lá, naquela pátria, estudando astronomia para terminar sua educação. E quando eles olharam para Jerusalém, e sabendo que eles viram aquelas 3 estrelas, cada uma em seu caminho de nascimento, de Cã, Sem e Jafé, o qual era a sua descendência, cada um, e eles viram aquelas estrelas em seu caminho de nascimento. Aquilo foi um sinal para eles. Quando aquelas estrelas estiveram em linha, o Messias estaria na terra. Quando estas estrelas estavam em linha, o Messias estava onde? Na terra, já nascendo em Belém da Judeia. Oh, vá! Com razão vieram. Onde ele está? Onde está ele que nasceu Rei dos Judeus? Vimos sua estrela no leste e vimos adorá-los. Onde ele está? Eles souberam que aquele infante Messias estava em algum lugar, porque Deus lhe deu um sinal de tempo, que Deus e o homem estavam se unindo juntos. Quando Deus mesmo se uniu em um corpo humano, o principal, a grandíssima, de todas as uniões que foram feitas. Isso foi quando Deus se uniu com o homem, deixou sua grande simplicidade de ser Deus e estendeu sua carpa e se converteu em humano e se tornou um deles. Agora podemos ver como Deus se tornou um dos seres humanos, se fazendo carne no meio da raça humana. Agora vejam, nesta mesma mensagem, encontramos que este é um sinal para a vinda do Messias. Esse sinal no céu. Agora vamos ver outro sinal, ou esse mesmo sinal. Disse o precursor da segunda vinda de Cristo: eu quero seguir a estrela da manhã, Cristo. Agora, Cristo é o quê? A estrela resplandecente da manhã, quando já as 7 estrelas, os 7 anjos mensageiros, terminaram de iluminar, de resplandecer ou de iluminar, cada um em sua era durante a noite das 7 etapas ou eras da igreja gentia, onde a igreja foi representada na lua. Mas agora,
Vem Cristo, depois de se manifestar por meio dos seus 7 anjos mensageiros, vem Cristo manifestado na era da pedra angular, como a estrela resplandecente da manhã. E ele disse: ao que vencer, eu lhe darei a estrela resplandecente da manhã. Portanto, quem recebe a estrela resplandecente da manhã, está recebendo a Cristo, a estrela resplandecente da manhã em sua vinda, na manhã de um novo dia dispensacional. E Cristo, por meio do vencedor, estará resplandecendo e estará dando sua mensagem de luz à sua igreja na era da pedra angular. Mas recordem que já é amanhã de um novo dia dispensacional e na manhã de um novo dia milenial, ou seja, na manhã do 7º milênio. E agora, a manhã do 7º milênio é nada menos que a 4ª vigília, porque a 4ª vigília é de 6 a 9 da manhã. E essa é a única vigília que é de dia. E nessa vigília, a estrela que resplandece é a estrela da manhã, que representa Cristo em sua vinda no último dia na era da pedra angular e dispensação do reino, e 7º milênio, ou dia milenial, que é o último dia diante de Deus. Agora vejam como nos céus Deus refletiu tudo o que ele fará na terra. E os magos que viram a estrela no céu, depois na terra, buscaram o que essa estrela representava na terra. Representava o Messias já na terra, nascendo como uma criancinha, como um infante. E agora eles não tiveram que esperar que o Messias começasse seu ministério, porque teriam que esperar quase 30 anos para ver o Messias ministrando no meio do povo hebreu. Eles ouviram antes de começar seu ministério, quase 30 anos antes de começar seu ministério. Aqueles magos ouviram porque viram o sinal da vinda do Filho do Homem no céu. Viram o sinal da vinda do Messias e estiveram muito contentes e felizes vendo o Messias, mesmo que ainda era um infante, que tinha aproximadamente 2 anos de idade quando eles o viram. E agora, vejam vocês que isto é muito importante, porque para o último dia temos a promessa que será visto o sinal do Filho do Homem no céu. E esse sinal do Filho do Homem no céu, recordem que as estrelas representam mensageiros, e Cristo teve 7 estrelas, 7 anjos mensageiros, um para cada era da igreja gentia, durante a noite pela qual esteve passando a igreja, durante a dispensação da graça. E essas 7 estrelas, sendo os 7 anjos mensageiros, são as estrelas que ele tem em sua destra, em sua mão direita. E os 7 castiçais são as 7 eras da igreja gentia. Agora, vejamos o que disse o reverendo William Branham a respeito da lua, o sol e as estrelas, página 15 e 16, da mensagem Shalom. Vamos ver. Vamos ver o que disse.
O sétimo mensageiro terreno, veja, este anjo do qual ele falava estava na terra. Um anjo quer dizer mensageiro. E depois disso, ele viu outro anjo descer. Não o anjo terreno que lhe havia sido dado a mensagem aqui, mas o outro, o anjo forte, desceu do céu com um arco-íris sobre a sua cabeça. Esse é o anjo forte de Apocalipse 10, versículo 1 em diante. E pôs seu pé na terra e o mar, ou seja, o direito no mar e o esquerdo na terra, e jurou por aquele que vive para sempre, jamais. O tempo não será mais. Vem, mas antes que ele rompesse para frente nesses 7 selos para revelá-los, ele mostrou milagrosamente, ele mostrou primeiro nos céus. Nesse dia, tiraram fotografias através do sul dos Estados Unidos e México. Ali está posto na revista Life. Ainda é um mistério para eles, mas ele o declara nos céus antes que ele faça na terra. Ele sempre faz isso. Ele mostra seus sinais nos céus primeiro. E agora, esse sinal que foi visto no céu em 28 de fevereiro de 1963, do qual ele está falando aqui, é este sinal que foi publicado na revista Life, ou seja, a revista Vida da América do Norte, e também na revista Ciência, e contém esta foto. Os 7 anjos mensageiros, as 7 estrelas das 7 eras, e também tem a estrela resplandecente da manhã, que é o anjo que era diferente dos demais, o qual é Cristo, o anjo do pacto, o anjo forte que desce do céu, vestido de uma nuvem, como disse Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, com o arco-íris sobre a sua cabeça, e seu rosto era como o sol. E é o mesmo que aparece em São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31, do qual falou nosso amado Senhor Jesus Cristo, onde Cristo, vamos ver, nos disse: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O Filho do Homem, o anjo que era diferente dos demais, dos anjos que aqui estavam. Aqui estavam os 7 anjos mensageiros em seus corpos teofânicos, e estava o anjo que era diferente dos demais, o qual é o anjo de Jeová, o anjo do pacto, o qual é o mesmo Jesus Cristo em seu corpo teofânico. E é o anjo que forma o cabelo branco do Senhor nesta nuvem, a qual forma o rosto do Senhor. E aqui foi coroado pelos 7 anjos mensageiros, o anjo que era diferente dos demais. Foi coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora, em todos esses anjos que estão aqui presentes nesta nuvem, estão representados todos os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, das 7 etapas ou eras da Igreja Gentia e da Era da Pedra Angular. Os escolhidos das 7 eras estão representados nos 7 anjos mensageiros das 7 eras, e os escolhidos do último dia estão representados no anjo que era diferente dos demais, que é o anjo que tem o 7º selo. E assim como os 7 anjos tiveram que ser manifestados em carne humana para terem seus ministérios no meio da Igreja de Jesus Cristo e resplandecer e refletir assim a luz de Cristo na era em que eles viveram, o anjo que é diferente dos demais para se manifestar e resplandecer como a estrela resplandecente da manhã e depois como o sol de justiça, e iluminar na era da pedra angular e na dispensação do reino e no 7º milênio,
tem que se fazer carne na terra no profeta mensageiro da era da pedra angular e profeta mensageiro da dispensação do reino, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, e resplandecer e por meio do seu anjo mensageiro no último dia, como a estrela resplandecente da manhã, e depois como o sol de justiça resplandecendo no tempo final. Porque aos que temem o meu nome nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Recordem que é a manifestação de Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o qual vem de etapa em etapa, de era em era, recorrendo todo o território até chegar à era da pedra angular. Podemos ver então a trajetória do anjo de Jeová, do anjo do pacto, que é nosso amado Senhor Jesus Cristo e Espírito Santo, manifestado por meio de cada anjo mensageiro, de era em era, e depois manifestado na era da pedra angular por meio do seu anjo mensageiro, como a estrela resplandecente da manhã, e depois como sol de justiça. No último dia, que é o sétimo milênio, onde a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, como as águas cobrem o mar. Será cheia a humanidade do conhecimento da vinda de Cristo, como a estrela resplandecente da manhã e como o sol de justiça nascendo no último dia, ou seja, no sétimo milênio, e na dispensação do reino e na era da pedra angular, em sua manifestação por meio do seu anjo mensageiro. Mas seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo, ele somente é o instrumento de Cristo para essa poderosa manifestação de Cristo, como a estrela resplandecente da manhã e como o sol de justiça para o último dia. E agora, vejam como esta manifestação de Cristo para o último dia é a maior de todas as manifestações e corresponde ao tempo de dia. E é para a quarta vigília e para iluminar durante todo o sétimo milênio. E agora, continuamos lendo, disse: e até no zodíaco, eu não vou regressar e ensinar o zodíaco, mas somente vou lhes mostrar o que os céus declaram. No zodíaco encontramos nas constelações das estrelas que ele declarou a Bíblia inteira na constelação do zodíaco. Então ali ele começa. A mesma primeiríssima figura no zodíaco é a Virgem, e a última figura no zodíaco é Leão, o leão, mostrando que Jesus viria primeiro à terra por meio de uma virgem, e ele virá pela segunda vez como leão da tribo de Judá. E vejam, tudo isto está nas estrelas, nessas constelações. Vê? Ele passa através dos peixes cruzados. Antes disso, a era de Câncer, a que estamos vivendo agora, e todos os céus o declaram. E agora mais abaixo, nesta mesma página 15 do livro ou da mensagem Shalom, versículo 68 disse: agora, no outro dia, tínhamos em acontecimentos da história da igreja, na Bíblia, a lua representa a igreja e o sol representa Cristo, pelo qual encontramos que em Revelação capítulo 12, a mulher, a qual foi igreja, ela foi encontrada com a lua sob seus pés e o sol em sua cabeça, 12 estrelas em sua coroa, o qual a antiga lei ortodoxa dos judeus estava sob seus pés. Ela tinha cruzado sobre isso para a luz do sol. 12 estrelas são os 12 apóstolos que nos trouxeram as mensagens, agora sob o Espírito Santo. E agora encontramos que a lua nos céus é para refletir a luz do sol,
del sol. na ausência do sol. Nos dá luz para nos mover. Não importa quanto reflita, ainda não é a luz perfeita. E a lua reflete sua luz na ausência do sol. Mas quando sai o sol, depois não se necessita mais da lua. E agora, o sol é Cristo. E a lua é a igreja durante as 7 etapas. E agora, quando sai o sol na era da pedra angular, agora temos para a era da pedra angular a saída do sol de justiça na manhã nascendo para iluminar todos os seus filhos e o mundo inteiro. E já Cristo não estará se refletindo por meio da sua igreja nestas 7 eras, nem por meio dos 7 anjos mensageiros, porque isso ele já o fez durante essas 7 etapas. Agora ele estará manifestado como sol de justiça na era da pedra angular. Mas primeiro começa como a estrela resplandecente da manhã, porque a estrela resplandecente da manhã o que anuncia é que um novo dia está nascendo. E o sol resplandecendo, nascendo, ilumina esse novo dia e começa em uma forma gradual. Por isso é que Cristo, para o último dia, para a era da pedra angular, como a estrela resplandecente da manhã, nos anuncia que o novo dia está começando e nos revela que o sol está nascendo e que essa claridade que se vê é a luz do sol, a luz de Cristo em sua segunda vinda, começando a iluminar no meio dos seres humanos. E depois o sol nascendo, começa a dar luz. Essa luz, que é a luz da sua palavra revelada, é a luz com a qual todo ser humano durante o reino milenial será iluminado e será cheio do conhecimento de todo o programa divino correspondente à era da pedra angular, que é uma era eterna, e à dispensação do reino, que é a dispensação que governa todo o 7º milênio. E aí Cristo, nessa 7ª dispensação, a dispensação do reino, e esse 7º dia milenial, que é o 7º milênio, que é também o último dia diante de Deus, porque um dia diante de Deus é como 1000 anos para os seres humanos. Vejam vocês, Cristo, sol de justiça, em sua vinda à sua igreja no último dia, em sua manifestação por meio do seu anjo mensageiro, nos ilumina a alma com a sua luz, com sua revelação para este dia, último dia. E agora, vejam como essa luz, a luz de Cristo, Cristo Sol, nos iluminando, nos dá toda a revelação que nós necessitamos para sermos transformados e raptados. Nos dá a fé, a revelação do rapto, a revelação da sua vinda, a revelação da segunda vinda de Cristo, como a estrela resplandecente da manhã e como o sol de justiça resplandecendo em um novo dia dispensacional, nascendo em um novo dia dispensacional. E agora, quando sai o sol, não se necessita a lua para que ilumine, porque a luz da lua não é uma luz perfeita. Ela somente reflete o sol durante a noite, mas já durante o dia, mesmo que você veja a lua, não está iluminando nada. É como você pegar uma lanterna, uma lâmpada em um dia de sol e tentar de iluminar com ela. De nada lhe serve essa luz, porque há uma luz maior que está iluminando, a luz do sol. E quando sai a luz do sol, depois a lua não é mais necessária. E hoje a igreja está refletindo a luz do ausente Filho de Deus. A igreja é um reflexo da luz.
Por quê? Ainda um pouquinho e o mundo não me verá mais, mas vocês me verão porque eu estarei com vocês, até em vocês, até o final da era. As obras que eu faço, luzes que Ele fez manifestas, e não há luz exceto através da palavra de Deus. Ou seja, que quando a palavra de Deus prometida para uma era se faz carne no anjo mensageiro, aí temos a luz desta era. Cristo, a luz do mundo, feito manifesto através do mensageiro dessa era. E, portanto, se fez carne a palavra prometida para essa era no mensageiro desta era. E quando as pessoas recebem esta mensagem, se faz carne nessa era a palavra nas pessoas dessa era. Assim é como se faz carne a palavra em cada era. Continua dizendo, aquele sol é a palavra de Deus. No princípio, Deus disse, haja luz, e quando manifestada a palavra de Deus, quando a palavra de Deus foi manifestada, havia luz. Primeiro Deus a falou, e se não se manifestasse, então ainda não era luz ainda. Mas quando Ele a falou e depois era manifestada, vindicada, ou seja, cumprida, quando se cumpriu, sua palavra é vindicada, a luz veio à existência. E essa é a única forma de poder ser feito agora, é quando a palavra é vindicada. A palavra escrita de Deus, vindicada, depois mostra a luz. Ou seja, a palavra de Deus vindicada é a palavra de Deus prometida sendo cumprida. Quando é cumprida, aí está a palavra vindicada, feita realidade para essa era, por meio da manifestação de Cristo em Espírito Santo, no anjo mensageiro dessa etapa, dessa era. Depois mostra a luz. É uma porção. Uma porção é acesa ou apagada por cada era. Ou seja, acende-se uma lâmpada quando Cristo vem manifestado no anjo mensageiro de uma era. Porque o anjo mensageiro desta era é a chama acesa por Cristo, o Espírito Santo, na lâmpada, a era desse candelabro. E aí a luz nessa lâmpada para essa etapa da igreja. E assim é como a igreja tem luz em cada era. Assim é como a lua tem luz em cada era. E agora, para o último dia, a palavra prometida para o último dia é vindicada, é cumprida. E vem a luz da era da pedra angular, o qual, assim como foi Cristo em cada era, no mensageiro de cada era, é Cristo na era da pedra angular, no mensageiro da era da pedra angular, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Continua dizendo, sua palavra é vindicada. A luz veio à existência. E essa é a única forma de poder ser feito agora. É quando a palavra é vindicada. A palavra escrita de Deus, vindicada. Depois mostra a luz. E agora, continuamos, diz, encontramos nas eras da igreja, encontramos nas eras da igreja do Antigo Testamento. Cada vez que chegava um tempo para uma certa manifestação da jornada, havia um profeta que veio à terra. E a palavra veio ao profeta, e ele fez essa palavra trazer vida. Quando ele veio em cada era do Antigo Testamento, na etapa correspondente a cada era da igreja hebraica sob a lei, aí se acendeu a luz de cada uma dessas eras do Antigo Testamento. Por isso é que Jesus dizia de João Batista que ele era uma lâmpada ou uma luz
lâmpada que iluminava em um lugar escuro. E diz, e vocês quiseram caminhar à sua luz, porque João Batista, sendo que nele estava a manifestação do Espírito de Deus para a 7ª era da igreja hebraica sob a lei, quando veio o Espírito de Deus manifestado em João Batista, ali estava a luz acesa para a 7ª era da igreja hebraica sob a lei. E as pessoas quiseram caminhar à sua luz, muitas pessoas, mas agora Cristo diz, mas eu tenho maior testemunho que João, portanto, mais escrituras, e todas as escrituras messiânicas correspondentes à primeira vinda de Cristo estavam se cumprindo em Jesus, portanto, tinha mais luz que João Batista. O que tem mais luz? Uma estrela ou o sol? O sol tem mais luz que uma estrela. Por isso é que com uma estrela não pode se iluminar a humanidade e ficar de dia a humanidade, como acontece durante o dia com o sol. E agora, vejam como, por meio dessa manifestação de Deus em cada profeta, veio a luz de cada era no Antigo Testamento para cada etapa. E João foi a última luz para a igreja hebraica sob a lei, ou seja, para o povo hebreu sob a lei. E depois veio o sol de justiça. E por isso podia dizer, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Continua dizendo. E quando esta palavra foi identificada, refletiu a Deus, Deus que é luz. Vejam vocês, estava sendo refletido nessa palavra prometida para essa era através do mensageiro dessa era. E havia luz, e havia era. Havia luz, e dessa maneira é que vem a luz hoje. É por meio de quê? Da palavra prometida de Deus, do que Deus prometeu para o nosso tempo. Assim como a luz de cada era foi o cumprimento do que Deus prometeu para cada era, o qual foi cumprido por meio da manifestação de Cristo, a luz do mundo, através do mensageiro de cada era. E agora, podemos ver este grande mistério da luz. Cristo sendo manifestado neste tempo final. Também na página 20 e 22, vamos ver. Vamos ver o que nos disse a 20 e a 22. Diz, o qual essa foi a igreja, a lua é a igreja, representa a igreja. A sombra do mundo cruza, e a sombra do mundanismo, e a sombra do mundanalismo, a sombra de mundanalidade. Igreja mundana varreu através para obscurecer a inteira luz da Bíblia. O mundo entrou na luz da reflexão. Entendem? O mundo cruzou na luz da lua e cegou o sol. E a reflexão da luz está suposta de dar luz à terra. Foi obscurecida. E agora, vamos ver
A Bíblia disse que Ele é a palavra, ou seja, Cristo é a palavra. E a manifestada ou a vindicada Escritura é a luz. A palavra ou Escritura vindicada ou cumprida é a luz. É a luz em cada era das 7 eras e é a luz para a era da pedra angular. O que quer dizer? Deus começou a separar a luz das trevas, veja, as deixando atrás, como fez no princípio, para mostrar um amanhecer de um novo dia, desse 7º dia milenial ou último dia. As eras da igreja estão se desvanecendo. E o que nos resta? Um novo dia dispensacional e um novo dia como era a era eterna da Igreja de Jesus Cristo. Deus está lançando as trevas a um lugar. Tem que fazê-lo para desvanecer. E aí começa a explicar inúmeras coisas ou de coisas. Agora, vamos ver, disse, escuridão, a cegueira de Israel foi para a iluminação dos gentios. Agora a cegueira dos gentios é para a iluminação de Israel, ou seja, para o nascimento de Israel. É igual como o dia e a noite. Um lado tem escuridão e o outro lado tem luz. Depois a luz passa ao outro lado. Assim, a lua passando da maneira que o fez e a reflexão da escuridão do mundo, ocultando sua luz. Continua dizendo. Disse, a igreja está se preparando. Está se preparando por um tempo. É hora para o rapto, porque a escuridão está se desvanecendo sobre os gentios e o amanhecer em breve começará sobre os judeus. O que começará sobre os judeus? O amanhecer de um novo dia dispensacional e o amanhecer do 7º milênio. O sol viajou de leste ao oeste e estamos na costa oeste. A luz pode fazer somente uma coisa, regressar ao leste no outro lado. E a luz, que é Cristo, regressará ao leste, ao povo hebreu, por meio dos ministérios de Moisés e Elias no anjo do Senhor Jesus Cristo. Agora, mais abaixo, na página 20, disse, o que é luz? A vindicada palavra falada de Deus. Fora disso, não há luz. Vê? Vocês não podem iluminar a terra com lanternas. Envolve a palavra de Deus que foi manifesta, o Filho. Aqui podemos ver este mistério. E agora vejam vocês. Aqui podemos, até que a palavra se revela ela mesma. E na página 25 disse, mas os eleitos, e quanto à luz agora, estive falando tanto na escuridão, e a metade do meu tempo se foi, 11h30. Agora vamos regressar à escuridão sobre o povo. Agora, e quanto à luz?
Ele disse que haveria escuridão sobre o povo, mas que haveria luz. Levanta-te e resplandece, porque chegou a tua luz. Isso é a vinda de Cristo. Assim como veio a cada era no mensageiro de cada era, vem a era da pedra angular e dispensação do reino em seu anjo mensageiro. Ele é a luz. Cristo, o anjo do pacto. Como pode haver escuridão e luz? Tem que estar separada. E somente uma coisa a separa: a palavra manifestada. Separa. O que é o que separa? A palavra manifestada. A palavra feita carne no mensageiro em cada era é o que faz a separação da luz e a escuridão. E agora, o que é o que separa no último dia a luz das trevas? A palavra manifestada. Cristo, o Verbo, em seu anjo mensageiro. Aqui está a escuridão na terra, mas quando a manifestada palavra de Deus, o sol que foi falado a existência pela palavra, se mostra, a escuridão corre para o outro lado. E mais abaixo, aqui mesmo na página 25, diz: escuridão sobre este povo. Mas abaixo disse: agora digo à igreja, Shalom, a paz de Deus, paz. Cada verdadeiro hebreu, quando se encontra com outro, o que diz? O que diz? Shalom. Em outras palavras, bom dia, Deus seja contigo. A paz de Deus vá contigo. É bom dia. Como está? Está saindo o dia. Igreja, é escuridão sobre o povo, mas bom dia à igreja. Cristo está aparecendo entre nós. Shalom, paz. Aleluia, shalom. Quando vemos a escuridão entrando, escuridão antes do dia, sabemos que a estrela da manhã está lá para introduzir a vinda do sol. É quando a estrela da manhã brilha, sempre é escuro, só uns quantos minutos antes do dia. A escuridão vem, a lua deixa de brilhar, a escuridão antes do dia. É porque a luz está forçando a escuridão. Mas a estrela da manhã sai e diz, bom dia, shalom. Esse é Ele entre nós, sua palavra sendo identificada, Shalom. O grande dia está pronto para sair, quando a manhã sai eterna, clara e serena, quando os seus escolhidos se reúnem para seu lar mais além do céu. Quando se passar lista lá, estarei ali, nossos nomes estão no livro, estaremos ali, Shalom, bom dia, a paz seja com vocês. A escuridão está se separando da luz. E continua aí, falando de tudo o que está prometido. E logo disse, Isaías 61, levanta-te, resplandece, porque vem tua luz. Levanta-te, resplandece, a luz veio, a palavra, luz é vindicada de novo. A luz vindicada de novo, a palavra de Deus, para que você veja Deus manifestado em sua promessa da luz do dia, ou a palavra dada a esta era. Aqui, vimos esta manifestação da luz. E agora, na página 32, vejamos o que disse. Da mensagem Shalom, disse. Disse, Ele estabeleceu a luz lá em cima, em revelação a isto.
Isto é, está falando disto aqui. De 28 de fevereiro de 1963, em revelação a isso, ou seja, em revelação à vinda de Cristo no meio da sua igreja na era da pedra angular. Para mostrar ao mundo, quando ele enviou os 7 anjos para revelar os 7 mensageiros que tinham estado através dali e mostrar os cabos soltos, cada anjo vindo a cada dia e revelando os cabos soltos que Lutero deixou, e deixou Wesley, e deixou Pentecoste, está tudo representado ali. Todas as eras estão representadas aqui nos 7 anjos mensageiros e o que esses mensageiros trouxeram. E também a era da pedra angular está representada aqui no anjo que era diferente dos demais. Mas vejam, e o mesmo tipo e sombra do grande Shalom, Jeová, JVHU. Em outras versões disse YHWH. Veja, tudo isso estava onde? Ali. Porque este é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, e o nome eterno de Deus, YHWH, está onde? No anjo de Jeová, no anjo do pacto. Portanto, aí estava manifestado o nome eterno de Deus. Quem o tinha? O anjo que era diferente dos demais. Vê, exatamente, o lançou nos céus. Aqui vimos esse grande mistério. Diz, continua dizendo, ele prometeu que regressaria outra vez. Aleluia! Esta palavra será vindicada. A palavra prometida de Deus, com 2000 anos de espera, ele chegará a tempo. Não esteja cansado, ele estará aqui. Como ele vindicou sua palavra em cada era, as eras da igreja mostram a mesma coisa. E o dar a conhecer do nosso Senhor pela 7ª mensagem. Continua dizendo, haverá um milênio, o ancião será jovem ali para sempre. A enfermidade se desvanecerá e a morte não será mais. Porque seremos o quê? Transformados os que vivemos, e os que partiram serão ressuscitados em corpos eternos. Continua dizendo na página 33. Disse, eles construirão casas e as habitarão, eles semearão os vinhedos e comerão do fruto dele. Eles não semearão e outro recolherão, seu filho o recolherá, seu filho estará vivendo ao lado dele. Ou seja, que teremos a família vivendo perto, não como atualmente, que uns vivem em uma nação e algumas vezes os filhos vivem em outra nação. Aqui viverão perto, ou seja, os vizinhos dos escolhidos, pois serão sua família. Ele semeará e outro recolherá. Ele segue dizendo, não haverá nada que possa ferir, seremos mudados do que somos agora, para aquela gloriosa imagem do Filho de Deus, o qual é imortal. Os anos nunca o poderão tocar, a idade nunca poderá fazer nada a ele. Ele é imortal. Ele é o imortal Filho de Deus. Sabemos que estamos no tempo do fim. Estamos na emenda, junção. Todas essas coisas completamente identificadas, assim será identificada de novo. Agora, o futuro, ele o possui. Como sei quando ele vem? Não sei, mas ele estará aqui. E há um lugar onde nosso irmão Branham disse, eu não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui. Página 119 do livro de citações. Aí ele disse assim, e se ele estivesse ainda vivendo no corpo físico, teria atualmente 89 anos de idade. Agora, vejam, disse,
Quando todas as reflexões dos corações dos homens desejando viver, e hospitais, e doutores, e operações, e choro, e dor, quando cessará? Para um glorioso reinado com Jesus, de 1000 anos de Shalom, ou seja, de paz? Quando será? Não sei. Ele disse que estaria ali. Não sei quando vai fazer. Mas sua palavra será vindicada quando o sol de justiça se levantará, com cura em suas asas. E a parte de cura ali não será cura física, como você pensa, como dizer que alguém tem uma enfermidade e será tirada deles. Isso é o que ele está fazendo agora, em tipo, mas a criatura completa será mudada. Isto mortal tomará imortalidade. Esta era velha saltará para a juventude. E será o quê? Uma cura completa. Nunca mais adoecerá. No corpo novo estará são para toda a eternidade. Continua dizendo, estou olhando lá, a saída do dia, onde a vindicada palavra de Deus, nenhum cabelo da sua cabeça perecerá, e eu levantarei de novo no último dia. O ano novo, não sei o que contém, mas sei que ele o tem. Essas são as esperanças do novo ano que tenho. Agora, podemos ver o que é esse novo dia, esse 7º milênio, que ele prometeu para cada um dos filhos e filhas de Deus. Na página 30 do livro, a grande batalha, a maior batalha jamais pelejada, também nos fala sobre a estrela da manhã e nos disse, o sistema solar não mudou, o zodíaco continua igual, a estrela da manhã sai em seu lugar, justo a tempo cada manhã, como o fez a primeira vez, quando a terra foi criada. A estrela da tarde também toma seu lugar. E assim é com todas as demais estrelas. A ursa menor está em seu tempo, exatamente onde deve estar. A estrela polar está firme e nunca se move. Tudo gira ao redor dessa estrela, porque se encontra no centro do universo. E essa estrela é Cristo, ou seja, que representa a Cristo. E agora, vejam vocês como Deus nos fala nesta forma. E agora vejamos o que disse do sol da manhã. Página 13 da mensagem, dores de parto. Diz na página 13. Uma pequena gota de orvalho, eu não conheço sua fórmula. Pode ser que haja aqui algum cientista, mas eu vou dizer da maneira que eu penso. Pode ser que seja alguma classe de grupo congestionado de atmosfera que se juntam em uma noite escura e cai à terra. E quando faz, nasce a noite. Mas na manhã, permanece ali fria e tremendo, sobre uma folhinha de erva ou pendurado na linha do varal de roupas. Mas deixe que brilhe o sol uma vez. Nota quão feliz fica, ela brilha e treme. Por quê? Ela conhece que essa luz solar vai levá-la onde estava ao princípio. E assim é com todo homem ou mulher do Espírito de Deus.
Há algo sobre disso quando a luz se espalha sobre nós, que estamos felizes, porque conhecemos que regressaremos ao lugar de onde viemos, do seio de Deus. Pode relampejar de alegria quando o sol a toca, certamente, conhecendo que vai para onde veio, para a casa de quem? Do nosso Pai Celestial. Agora aí, podemos ver o que faz essa estrela da manhã. Aí podemos ver que com a luz do sol resplandecendo, a fé para ser transformados e raptados vem para nos levar em seguida à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Por isso é tão importante compreender o que o sol, a lua e as estrelas representam no programa de Deus. A lua é a igreja. As estrelas são os 7 anjos mensageiros. E a estrela da manhã é Cristo em seu anjo mensageiro, na era da pedra angular. E os 7 anjos mensageiros são tipo e figura de Cristo vindo no último dia em seu anjo mensageiro. Assim como os profetas do Antigo Testamento foram tipo e figura, a sombra da primeira vinda de Cristo, e também se refletiu neles a segunda vinda de Cristo. Por isso, quando aparecia um profeta em cena, estava-se vivendo na sombra da vinda do Senhor, porque eles eram tipo e figura, a sombra da vinda do Senhor. Ele estava se refletindo neles. Por isso, cada mensageiro, na era em que foi enviado, foi o tipo e figura da vinda de Cristo. Foi a sombra, tipo e figura e sombra da vinda do Messias. Agora, o sol se levantará com cura. Aos que temem meu nome nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Já vimos que esta cura ou salvação é a transformação dos nossos corpos para nós os que vivemos e a ressurreição dos mortos em Cristo. E essa é uma cura total para toda a eternidade. E agora isso é a vinda de Cristo na era da pedra angular, em seu anjo mensageiro, onde o sol, Cristo, se manifesta já como sol por meio do seu anjo mensageiro, e se manifesta primeiro como a estrela resplandecente da manhã por meio do seu anjo mensageiro. Por isso, é que a próxima mensagem depois das 7 etapas ou eras da igreja gentia, atrás quem? Este anjo que era diferente dos demais por meio da sua manifestação através do seu anjo mensageiro. Por isso é que o anjo mensageiro da 7ª era da igreja gentia estava olhando por um novo dia, onde o sol resplandeceria e onde Cristo se manifestaria através do seu anjo mensageiro. Mas recordem que seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é o instrumento de Cristo. Mas Cristo é a estrela resplandecente da manhã e Ele é o sol de justiça. E Ele é quem traz salvação à sua igreja. E essa salvação é
a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. E agora, vamos ver algo aqui na mensagem. Na mensagem já saiu o sol. Há algo aqui muito importante que não podemos deixar passar despercebido. Porque aqui nos narra nosso irmão Branham uma história de um jovem que quis ir pescar com um ancião pescador que tinha experiência. E vejam, disse: assim que este pescador foi, ou melhor, um aprendiz, ou seja, o jovem pescador, ele foi pescar e se perderam. Esperando que anoitecesse, se perderam quando ficou escuro. Vocês sabem, e já não podiam ouvir mais a sirene de alarme, e este pescador se excitou todo, se desesperou, o jovem pescador. Disse: ouça, estamos perdidos no mar. Ou seja, estava dizendo ao ancião pescador: ouça. Ele se excitou. Agora, o ancião pescador o que disse? Ele disse: sente-se, filho, sente-se. O velho pescador tranquilo, você sabe, ele sabia do que estava falando. Dizia: só espere até que o sol saia. Então veremos onde nós achamos. Você diz: deveria eu ser metodista, batista, pentecostal? Só espere. O filho sobe. Ou seja, o sol sobe, Cristo. O filho, o sol de justiça sobe, aos que temem meu nome nascerá, ou seja, subirá, nascerá o sol de justiça. O filho sobe, veremos onde nos achamos, nos encontramos. Ele é a palavra. Espera até que vejas a palavra manifesta, brilhando em cima da semente. O feixe balançando. Veremos onde nos encontramos. O feixe movido 2000 anos atrás foi a primeira vinda de Cristo. E o feixe movido para o último dia será a segunda vinda de Cristo. E quando o sol resplandece e dá luz, ilumina sobre o feixe movido, ilumina sobre a segunda vinda de Cristo, então o sol está resplandecendo e tudo vai se tornando de dia. E então vemos onde nos encontramos. E agora onde nos encontramos? Na era da pedra angular. Porque a luz, o sol da justiça está resplandecendo onde? Na era da pedra angular. Por isso é que a igreja, em Apocalipse capítulo 12, está com a lua sob seus pés e está vestida do quê? Do sol. Em Apocalipse capítulo 12, vejam vocês como nos mostra aqui. Capítulo 12, versículo 1 ao 2 diz: apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol. Do quê? Estava vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Esses são os 12 apóstolos, as 12 estrelas. E estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Aí, vejam vocês, temos a lua,
que é a igreja. Foi a igreja do Antigo Testamento e é a igreja também no Novo Testamento. Agora, vejam como o que Deus faria na terra o refletiu aqui no céu. Por isso, aqui nesta foto, que forma o rosto do Senhor, formado pelos 7 anjos, mensageiros das 7 eras, e pelo anjo que era diferente dos demais, o qual forma a peruca branca do Senhor aqui. Aqui temos o resplendor, seu rosto resplandecendo como o sol. E aqui temos o sinal do Filho do Homem no céu. Dessa data em diante, encontramos que as nações estiveram se lamentando muito, estiveram tendo graves problemas desta data em diante. E agora, de 1963 para cá, já levamos quantos anos? 35 anos. 35 anos. E agora vejam vocês. Quando os magos viram o sinal do Filho do Homem no céu para o nascimento de Jesus, depois demoraram quase 30 anos para ele começar seu ministério. Mas agora, vejam vocês como o sinal do Filho do Homem foi visto no céu, e Cristo disse: e então enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão seus escolhidos. Quem é quem envia seus anjos? O anjo que era diferente dos demais. Envia seus anjos, ou seja, envia os ministérios de Moisés e de Elias no último dia, com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, para chamar e juntar todos os seus escolhidos neste último dia. Portanto, desta data em diante, os ministérios dos anjos do Filho do Homem, os ministérios de Moisés e Elias, seriam manifestados aqui na terra e estariam no trabalho correspondente à obra correspondente ao último dia, para chamar e juntar a todos os escolhidos de Deus em uma nova era e em uma nova dispensação. Agora, vimos que desta data em diante, grandes coisas aconteceram no programa divino. E estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos, onde estivemos vendo a lua, as estrelas e o sol materializando-se no programa divino, se tornando realidade no programa divino, porque a lua, o sol e as estrelas representam a lua, a igreja, as estrelas, aos mensageiros de Jesus Cristo, e as 7 estrelas da noite são os 7 anjos mensageiros, e a estrela da manhã é Cristo por meio do seu anjo mensageiro. Assim como as estrelas da noite é Cristo por meio dos seus 7 anjos mensageiros manifestados. E o sol é Cristo, o qual para o último dia estará manifestado na era da pedra angular. A era que corresponde ao dia estará manifestado por meio do seu anjo mensageiro, resplandecendo e nos iluminando o entendimento com a luz da sua palavra nesse último dia, revelando-nos o que ele estaria cumprindo neste tempo final, revelando-nos todo o programa divino correspondente a este tempo final. Por isso disse: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. As coisas que devem acontecer depois destas, que aconteceram nas 7 eras, são as que aconteceram na era da pedra angular. E essas são as que ele nos mostra todas essas coisas correspondentes a este tempo final e como vão sendo cumpridas no programa de Deus. Nos mostra a estrela resplandecente da manhã e o que é o mistério da estrela resplandecente da manhã. Cristo é a estrela resplandecente da manhã, manifestado no último dia em seu anjo mensageiro, e Cristo é o sol de justiça.
manifestado no último dia, na era da pedra angular, por meio do seu anjo mensageiro. E assim se veste a igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular do sol. Já não está vestida da lua, mas do sol. A lua está sob seus pés. A igreja está aqui. E as 7 estrelas da igreja gentia representada não estão sob seus pés. E agora ela está, a igreja vestida do quê? Do sol, vestida de Cristo, em sua manifestação do último dia. Porque aos que temem meu nome nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Para quem? Para todos os filhos e filhas de Deus, no último dia, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Vimos nesta noite o recorrido do sol, da lua e das estrelas. E o sol passará dentre os gentios. Aonde? Ao povo hebreu. Muito em breve. E se cumprirá para o povo hebreu também, Isaías capítulo 60, versículo 1 em diante, onde diz: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória de Jeová nasceu sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão as nações. E quando Cristo se tornar ao povo hebreu sobre os gentios, totalmente as trevas se manifestarão. O mundo está em trevas, está de noite. E quando Cristo se tornar ao povo hebreu, o sol passará aos hebreus e resplandecerá no meio dos hebreus e iluminará no meio dos hebreus, e eles então verão. Mas para os gentios, as trevas se porão mais densas. Agora vimos o mistério do recorrido do sol, da lua e das estrelas. Vimos o recorrido do sol, da lua e das estrelas aqui no programa de Deus, do céu espiritual, no programa de Cristo, em sua igreja, de etapa em etapa. E agora, vejam o que nos disse o precursor da segunda vinda de Cristo. Na página 266 do livro das Eras, disse: se em alguma ocasião alguma pessoa teve necessidade de uma promessa, de uma terra onde não houvesse noite, foram as pessoas da era do obscurantismo, e por isso é que o Espírito está prometendo a estrela da manhã. E ele está dizendo que a estrela maior, Jesus, quem mora em uma luz a qual nenhum homem pode se chegar, no reino futuro os iluminará por meio da sua presença pessoal. Ele já não estará utilizando as estrelas, mensageiros. Já não estará utilizando estes mensageiros para dar luz na escuridão. Será Jesus mesmo falando com eles, cara a cara. Enquanto ele compartilha seu reino com eles. Vejam, esta é a era de Cristo, a estrela resplandecente da manhã, falando com sua igreja, com seus filhos, cara a cara, revelando-se a eles, e eles vendo que é Cristo velado e revelado no último dia, na era da pedra angular, por meio do seu anjo mensageiro.
É a estrela da manhã que se vê quando a luz do sol começa a brilhar. Quando vier nosso sol, Jesus, não haverá mais necessidade de mensageiros. Ele mesmo nos trará sua mensagem de regozijo. E à medida que Ele governa seu reino e nós vivemos em sua presença, a luz da palavra se tornará mais e mais brilhante em nosso dia perfeito. E nosso dia perfeito é o dia da era da pedra angular. E o sétimo dia diante de Deus, o último dia diante de Deus, que é o sétimo milênio, e também o sétimo dia dispensacional, que é a sétima dispensação, a dispensação do reino. Que mais poderíamos desejar que Jesus mesmo? Não é Ele o tudo perfeito? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. E assim, Senhor Deus, por meio do seu Espírito, nos deixe ouvir tua verdade. Vimos este mistério da estrela resplandecente da manhã e do sol de justiça e da lua e das outras 7 estrelas, e vimos seu percorrido durante todo este tempo que transcorreu de Cristo até aqui ou para cá. O mesmo viu e se refletiu em José, e seus irmãos, e seu pai, e sua mãe, quando ele viu 11 estrelas, e viu o sol e a lua, que se prostravam diante dele. Agora, quantas estrelas há ali? José viu 11. Mas quando você olha, você vê quantas? Você vê 12. Porque José estava vendo 11, porque ele é uma estrela maior, a estrela maior de todas essas estrelas. E de todas as estrelas que há na igreja de Jesus Cristo, se olharmos para baixo, para as 7 eras, vemos 7 estrelas, mas se olharmos também para a era da pedra angular, vemos a estrela resplandecente da manhã. Assim que são quantas estrelas? 8 estrelas, incluindo a estrela resplandecente da manhã, a qual é o mesmo Cristo em sua revelação ou manifestação na era da pedra angular. Ao que vencer, eu lhe darei a estrela da manhã. E o vencedor para o último dia é o mensageiro da era da pedra angular. Porque aos outros mensageiros deu não a estrela da manhã, mas a estrela correspondente a cada era. Agora vimos este mistério do percorrido do sol, da lua e das estrelas. E agora, quantos sabem onde nos encontramos? Nos encontramos na era da pedra angular. Por quê? Porque, como disse o ancião pescador ao jovem que queria ser pescador, deixa que saia o sol, e então veremos onde nos encontramos. E o sol de justiça saiu na era da pedra angular. E por isso sabemos onde nos encontramos. No recorrido ou percorrido do sol, da lua e das estrelas. Podemos ver por onde nós estamos. E onde está a igreja? Neste recorrido do sol, da lua e das estrelas. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho de o recorrido do sol, da lua e das estrelas. E vimos para que vem o sol no último dia. Vem para nos levar, todos, nos dar a fé para sermos transformados, raptados e nos levar à ceia das bodas do Cordeiro. No recorrido do sol, da lua e das estrelas. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o sol de justiça,
e a estrela resplandecente da manhã sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos, e nós, os que vivemos, sejamos transformados no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, que Deus lhes continue abençoando a todos e continuem passando uma noite cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E nos veremos, primeiro Deus, depois de amanhã, ou seja, no domingo, na atividade de domingo, e amanhã, sábado, pois estarei nas duas reuniões, na de jovens e também na dos valentes, os homens e mulheres de negócios, não sei. A primeira promoção é a promoção de ministros. Aí estarei também. Assim que, e no domingo, estaremos vendo dois temas muito importantes. Na manhã, a obra do Cordeiro e a obra de Leão. E às 3 da tarde, a orientação da pomba e a fortaleza da águia. Vamos ver esses mistérios da obra do Cordeiro e também da obra de Leão, e também a orientação da pomba e a fortaleza da águia. Pois vejam vocês como em dois animais, o cordeiro e o leão, e em duas aves, a pomba e a águia, Deus tipifica a obra, sua obra, a obra de Cristo como cordeiro e a obra de Cristo como leão, e a guiança ou a orientação do Espírito Santo como a pomba e a fortaleza da águia para este tempo final. Bom, vamos deixar aí e já veremos no domingo, primeiro Deus, estes mistérios de a obra do Cordeiro e a obra de Leão, ou do Leão da tribo de Judá. E também a orientação da pomba e a fortaleza da águia. Coisas das quais fala o livro do Apocalipse e também os evangelhos. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e continuem passando uma noite cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Conosco novamente, Félix Caro, para continuar e finalizar com alguns cânticos ou algum cântico e também sendo despedidos em oração. Que Deus os abençoe e os guarde conosco novamente. Félix Caro, para continuar.